Boa noite a todos. Estamos aqui o Felipe, a Leonora e o Marcos. Eu avisei Boa noite, Marcos. Eu avisei no grupo e também aqui nessa plataforma que eu farei então a correção da prova realizada na semana passada, na sexta-feira passada. Para que eu fique parelho com a turma da segunda-feira, então a gente faria só essa atividade hoje. Então, quero combinar com vocês isso de colocar aqui no chat, né, as questões e a resposta certa. Caso haja alguma dúvida, né, em relação às afirmações e à correção, por favor, né, abram o microfone e se manifestem. Eu já coloquei a presença coletiva hoje, como eu fiz na turma da manhã também, segui o mesmo critério com vocês aqui. Então, nós estamos aqui com eu e mais 3 alunos, e estamos então gravando essa correção, e eu vou colocar aqui então a questão número 1. Questão número 1 fez a seguinte afirmação. Vamos lá, pessoal. É facultado a divulgação de relatório de gestão fiscal em periodicidade semestral por municípios com população inferior a 50 mil habitantes. Essa afirmação foi considerada correta porque, de fato, efetivamente a lei de responsabilidade fiscal permite que o relatório, aquele que eu falei para vocês que o artigo 9º prevê para ser entregue a cada 4 meses, cada quadrimestre, em municípios pequenos, e a lei considerou um município pequeno aquele com menos de 50 mil habitantes, possa optar por entregar esse relatório completo, que a lei de responsabilidade fiscal chamou de relatório de gestão fiscal, onde tem as receitas e as despesas, principalmente as despesas com pessoal, possa ser entregue, então, se for uma opção do município de pequeno porte, né, com menos de 50 mil habitantes, é possível que as entregas destes relatórios possam ser feitas, então, a cada 6 meses. Então, isso está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto, essa afirmação está absolutamente correta. Então, questão número 1 é uma afirmação verdadeira. Vou colocando aqui para vocês conferirem aí a prova. Eu deixei a prova liberada, se vocês quiserem clicar em cima da prova de vocês podem acompanhar também pela prova, ok? A questão 2 foi a questão que o Gilson me alertou e que eu considerei ela verdadeira e, no fundo, a afirmação é falsa. No fim, a afirmação é falsa. Vamos ver a questão 2, olha só. A questão 2 afirma o seguinte, vejam aqui no chat. Entende-se por instrumento de transparência da gestão fiscal, de acordo com o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, exceto é que é o errado, que é o que torna a afirmação falsa. Exceto os planos, não. Pelo contrário, os planos, os orçamentos e as leis de diretriz orçamentária também são instrumentos de transparência da gestão fiscal. Quando eu falei do PPA, da LDO e da LOA, eu falei que elas precisam passar por audiência pública quando elas são elaboradas no Executivo, precisam passar por audiência pública quando elas são discutidas e votadas no Poder Legislativo. Então, é um instrumento, sim, de transparência da gestão fiscal, os próprios planos de governo que são estabelecidos nestas 3 leis orçamentárias. O PPA, que é uma lei feita a cada 4 anos, onde estão contemplados todos os programas e planos a serem realizados pelo governo. A lei de diretriz, que é feita todo ano para dizer o que vai ser feito daquele plano no ano seguinte. E a lei orçamentária, que estima receitas e define as despesas para a realização dessas políticas públicas. Então, de fato, né, entende-se por um instrumento de transparência previsto no artigo 48, os planos, os orçamentos e as leis de diretriz orçamentária. Então, lá na prova eu coloquei como sendo verdadeira essa afirmação, mas depois corrigi por indicação do
colega Gilson, que é nosso aluno, que se deu conta e me avisou, professor, eu acho que o senhor marcou como sendo falsa e essa como sendo, perdão, verdadeira, e essa afirmativa é falsa. Então, eu já corrigi, todos praticamente já tinham, constava lá que todos tinham errado, mas no fundo todos tinham acertado. E aí, eu já elaborei a correção, já fiz a correção lá no Diário Online, vocês fiquem tranquilos, ok? Questão 2 foi considerada, então, questão 2 foi considerada a afirmação como falsa. Por caso do exceto, que consta ali na afirmação. A questão 3, muito tranquila, muito fácil, aliás, a prova como um todo foi muito fácil, a maioria das pessoas os alunos foram muito bem. Eu tenho aqui a questão 3 afirmando o seguinte: o relatório de gestão fiscal, que é esse que é entregue a cada 4 meses, né, com base na Lei Complementar 101, será emitido ao final de cada bimestre. Essa afirmação, essa sim é falsa, porque o relatório de gestão fiscal, que é o relatório completo, tem que ser emitido a cada 4 meses. Ainda há a possibilidade de que ele seja emitido a cada 6 meses, mas nunca a cada bimestre. A cada bimestre, o relatório é o resumido, que é aquele relatório só das receitas auferidas pelo poder público. Esse relatório de gestão fiscal, que é o completo, previsto no artigo 9º também, da Lei de Responsabilidade Fiscal, deve ser emitido, né, produz, emite e envia para os tribunais de contas a cada 4 meses, podendo municípios até 50 mil habitantes enviar a cada 6 meses, mas não, nunca ao final de cada bimestre. Então, essa afirmação da questão 3, ela é falsa. Ok? Qualquer dúvida, por favor. Questão número 4, também praticamente todos acertaram. Questão número 4, vocês estão enxergando aqui no chat, né, as questões, né? Questão número 4 afirma o seguinte, Marcos e Leonora e demais alunos, olha só, de acordo com a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e suas alterações, nós já tivemos várias alterações, sim, e com a lei, de acordo, e com a lei 4.320 de 64, que eu falei para vocês que é a lei da contabilidade pública, sobre o relatório de gestão fiscal de periodicidade quadrimestral deverá conter avaliação do cumprimento do limite para a dívida consolidada e indicará as medidas a serem adotadas caso o limite seja descumprido. Essa afirmação é falsa ou essa afirmação é verdadeira? Questão número 4. Essa afirmação é verdadeira, certo? Está explícito isso lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, 4, resposta certa é verdadeira. Tá? Então, de acordo com a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei da Contabilidade Pública, que é 4.320 de 64, o relatório de gestão, ele é de periodicidade quadrimestral, podendo ser até semestral, depende do tamanho do município. Deverá conter essa avaliação do cumprimento de limite de dívida consolidada. Então, os relatórios bimestrais são as receitas, os relatórios quadrimestrais são receitas e despesas, inclusive despesas e os limites a serem consolidados, os limites a serem cumpridos e as medidas a serem adotadas para corrigir caso haja sejam ultrapassados os limites de gasto, principalmente dívidas consolidadas ou gasto com o pessoal. Por isso que esse relatório de gestão fiscal ele é muito importante, pessoal. Muito importante. Porque ele demonstra o equilíbrio das contas públicas, né? Receitas e despesas. Já o relatório bimestral apenas alerta o gestor acerca das receitas. Ok? Então, um relatório é mais simples, que é resumido, e outro relatório que é mais completo, que é o quadrimestral.
Então, questão número 4, afirmação verdadeira. Vocês deveriam marcar, então, verdadeira. Questão número 5. Pessoal, estou indo. Se vocês não estão se manifestando, é porque vocês estão, em tese, concordando comigo, né? Questão 5 afirmava o seguinte: segundo a lei de responsabilidade fiscal, em todo o município brasileiro, tomando-se como referência o total da receita corrente líquida em cada período de apuração, deverá ser observado o limite de 50% para gastos com pessoal. Os municípios, segundo a lei de responsabilidade fiscal, é 50% o limite de gastos com pessoal. Aqui está afirmando isso. É 50% ou eu falei para vocês que é 60%? Questão 5. Essa afirmativa é verdadeira ou é falsa? Me ajudem. Essa afirmativa é falsa, porque o limite de gasto é 60% no âmbito dos municípios. É no Estado e na União que é 50%. Então aqui é uma certa pegadinha aí, mas bem tranquila. Eu ressaltei muito isso na sala de aula, dizendo que os limites de gasto com pessoal nos municípios brasileiros, segundo a lei de responsabilidade fiscal, é de 60%, sendo 54% o limite total de gasto com pessoal no Poder Executivo e o limite de gasto com pessoal no Legislativo é de 6%. Então, 54 mais 6, 60%. Essa afirmativa 5, então, é uma afirmativa absolutamente falsa. Ok? Questão número 6. Questão número 6. Estou colocando aqui. A Constituição Federal confere ao Congresso Nacional, o Congresso é a Câmara dos Deputados e o Senado, atribuição para sustar contrato administrativo considerado irregular pelo Tribunal de Contas. Trata-se, quanto à administração pública, de exemplo de controle prévio. Prévio, se vai sustar um ato que já foi praticado, não é um controle prévio, né? Não é um controle prévio, é um controle pós. Isso está evidente aqui nessa afirmação. Então, a Constituição confere ao Congresso, o Congresso pode sustar um ato, sustar contrato administrativo considerado irregular pelo Tribunal de Contas, desde que ele seja considerado pós, né? Porque o contrato já foi, se o contrato já foi assinado, o controle esse do Congresso ele é pós e não prévio. Por isso que essa afirmação dessa questão 6, essa afirmação é falsa. Ok? Questão 6, então, a resposta certa é marcar como afirmação falsa. Questão 7, pessoal, vamos lá. Questão número 7, vou corrigir aqui. Questão 7. O controle legislativo dos atos do Poder Executivo, que é muito importante, né? O Poder Legislativo controla o Executivo, sim, em matéria contábil, financeira e orçamentária, é exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. Essa afirmativa está certa. O controle contábil e financeiro, como o Legislativo ele não tem técnicos tão bem treinados como o Tribunal de Contas, por isso foi criada a figura do Tribunal de Contas, que é aquele tribunal formado por auditores e conselheiros que apreciam as contas e indicam ao Legislativo se ele deve ou não rejeitar as contas. Então, o controle legislativo dos atos do Executivo é feito pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas.
A pergunta que vem é assim, né, sempre. O professor, o Tribunal de Contas pertence ao Poder Legislativo? Não. O Tribunal de Contas pertence ao Poder Executivo? Também não. O Tribunal de Contas, ou os Tribunais de Contas, né, o da União e dos Estados, pertence ao Poder Judiciário? Também não. O Tribunal de Contas é um órgão autônomo administrativamente. Ele auxilia o Legislativo. Agora ele tem auxiliado aqui em Santa Catarina, por exemplo, até o próprio Executivo, quando o Poder Executivo vai fazer uma licitação, né, vai licitar, ele submete ao Tribunal de Contas o edital e o Tribunal de Contas até auxilia, né, no controle da produção das licitações. Então, no fundo, o Tribunal de Contas é um órgão absolutamente autônomo, administrativamente e financeiramente, que recebe um repasse, lógico, mas administra o seu quinhão financeiro de acordo com como deseja, né, dentro da legalidade, logicamente, mas não pertence a nenhum poder, certo? O Tribunal de Contas é um órgão de auxílio ao Legislativo, como também poderia dizer que é um órgão hoje que auxilia o Executivo. Mas nesse caso aqui, o controle legislativo sobre os atos do Executivo, eles usam o auxílio do Tribunal de Contas ou dos Tribunais de Contas, se for dinheiro da União, Tribunal de Contas da União, se for dos estados e municípios, Tribunais de Contas dos estados. E nós temos 2 municípios com tribunais de contas, o São Paulo e Rio de Janeiro têm tribunais de contas municipais, porque havia já antes da Constituição de 88 e permaneceram funcionando. A Constituição não quis extingui-los. Só a Constituição proíbe que sejam criados novos tribunais de contas municipais. Os tribunais de contas ou são estadual ou é o da União. Os 2 municipais que já existiam, quando da promulgação da Constituição, permanecem existindo. Questão número 7, a afirmação, então, é absolutamente verdadeira. Verdadeira. Pode falar, Daniel. Estamos corrigindo a prova. Somente hoje, somente faremos a correção da prova. E eu revi aquela questão número 2, já passamos por ela, já revi, já alterei a nota dos alunos no Diário Online, certo? Já está tudo corrigido. Eu vim para o escritório fazer isso hoje, né? Nessa sexta-feira friolenta. Alerto a todos que na semana que vem é feriado, né? Na quinta e na sexta, né? Para a faculdade. Então, nós retornaremos na outra semana, me parece que é o dia 11. Deixa eu ver aqui, Deixa eu ver aqui. A próxima aula nossa, depois dessa, é dia 4, é feriado. Dia 11, exatamente. Nós vamos ter aula novamente dia 11, porque é feriado no dia 4, ok? A chamada, Daniela, já fiz e dei presença coletiva hoje, em função de que eu estou gravando essa correção e vai ficar disponível para quem não assistir a aula agora, pode assistir a correção depois, não tem problema. Então, considerei todos presentes. Tá ok? Estou bonzinho hoje. Questão número 8. Questão número 8. Vamos lá. É sobre controle administrativo também. A instalação de uma comissão parlamentar de inquérito no Parlamento, a requerimento de 1/3 de seus membros, sobre fato determinado e por prazo certo, é uma forma de controle administrativo e ato, a instalação, aqui está esse ato, está se referindo à instalação, e ato discricionário do presidente da casa. Quantas vezes eu falei para vocês, né, que é o que aconteceu agora na comissão da CPI da Covid, né? Havia um requerimento de 1/3 dos senadores e o presidente do Senado, que é advogado, inclusive,
de nome Pacheco, me parece. O senador, esse Pacheco, ele não abria, não instalava. Aí o STF teve que intervir num controle judicial, exerceu a sua função de controle administrativo judicial e disse, ó, abra-se, instaure-se a comissão parlamentar de inquérito. Por quê? Porque ela, conforme dito na Constituição, deverá ser instalado a pedido de um terço, ponto. Não é um ato discricionário. Você sabe o que é ato discricionário, né? Quando a pessoa pode fazer ou não fazer de acordo com a sua vontade. Esse ato de abrir, de instaurar a CPI, é um ato não discricionário. Ele é um ato vinculado à função do presidente. Os atos administrativos, eles são discricionários ou vinculados. Existem atos discricionários. Com certeza. Por exemplo, conceder aumento real, de ganho real para os servidores públicos. O prefeito dá, se quer, é um ato discricionário. Ah, professor, mas aquela revisão geral anual de servidores, isso é obrigado. Sim, isso a Constituição diz que tem que acontecer todo ano. Todo ano com o mesmo índice, a mesma data e de forma uniforme para todos os servidores. Com o mesmo índice para todos os servidores. Agora, o ganho real acima da inflação é um ato discricionário do gestor. Aí eu vou dar aumento para os servidores. Então, o prefeito de Balneário resolve dar aumento, é um ato discricionário. No caso da abertura da CPI, estando ela subscrita, assinada por um terço, então há um requerimento já de um terço dos membros da casa, então vocês têm que pegar 81 senadores e dividir por 3. Esse é o número mínimo de assinaturas necessário para abrir no Senado uma CPI. Estando assinado por um terço, o presidente, em ato vinculado ao cargo dele, como uma obrigação, portanto, deverá instalar a CPI. Agora, se o requerimento não vier com fato determinado, aí ele não precisa instalar, porque aí ele vai justificar que não instaurou a CPI porque não havia fato determinado. Certo? E por prazo certo, né? Tem que definir já no ato de abertura da CPI o prazo, que normalmente é 120 dias, podendo ter uma prorrogação. Não me lembro bem como é que tu tens, mas normal é 120 dias, tem que resolver o problema. Tem que investigar, é comissão parlamentar de inquérito, tem que investigar. O inquérito é para investigar aquele fato determinado. Então, tendo um terço assinado o requerimento, deve ser aberto, instaurada a CPI. Mas aqui está dizendo que o ato é discricionário. Não, o ato é vinculado. Então, portanto, essa afirmação da questão número 8, ela é falsa, né? Ela é falsa porque o ato não é discricionário, ele é um ato vinculado à função. A maioria dos atos administrativos, pessoal, eles são vinculados, né? Mas existem atos administrativos discricionários, né? Existem bastante também, mas não tanto, mas normalmente a legalidade impõe ao gestor que tome atitudes, pratique os atos. Então, esses atos que são impostos pela lei são atos vinculados ao cargo, certo? Por exemplo, o presidente tem que nomear o ministro do STF. Ele pode escolher, mas a nomeação é um ato vinculado, ele tem que nomear, não pode deixar o STF sem ministro. Ah, eu vou deixar o STF aposentando os ministros, daqui a pouco não tem mais STF, porque eu como presidente não nomeei ninguém. Ele tem o direito de escolha, mas ele tem a obrigação vinculada ao cargo de indicar essa escolha para... E aí tem um prazo para que ele faça isso. Por exemplo, conceder férias ao servidor. É um ato vinculado ao gestor. Professor, mas existe uma certa discricionariedade. Ele pode escolher em dar férias no primeiro mês do segundo ano que o empregado, o servidor está trabalhando, ou pode dar no 12º mês. Sim, ele pode discricionariamente escolher a data, o mês, mas dentro de um ano o ato é vinculado
Ao prefeito, ao governador, tem que conceder as férias dentro do ano seguinte, sob pena de pagar em dobro as férias. Então, o ato ele é vinculado e só pode dar férias depois que a pessoa cumprir um ano de serviço. Aí passa a gozar o direito às férias e aí o ato tem que ser praticado dentro daquele um ano seguinte, aquele ano que ele teve o direito de férias, que ele cumpriu para ter direito às férias. Mas há um grau de discricionariedade no sentido que ele pode escolher, não vou dar em janeiro, vou dar em fevereiro, não vou dar em fevereiro, vou dar em maio. Aí sim, há uma discricionariedade. Mas tem que dar as férias no segundo ano seguinte é o período de aquisição das férias. Tá legal? Então, nesse caso aqui específico da questão 8, a afirmação é falsa porque o ato não é discricionário, ele é um ato vinculado. Tanto é que é vinculado que o STF só pratique, presidente do Senado, presidente Pacheco, pratique esse ato, o senhor tem que praticar, o senhor não pode, porque é um direito das minorias e tal, tem que abrir a CPI. Ah, mas eu sou do lado do presidente, o presidente não quer CPI. Isso não importa. Se o ato é vinculado ao teu cargo, faça o que está definido na lei para o teu cargo. Exerça o teu cargo na plenitude. Tu tem dever, tu tem poder, mas tem poder e dever de fazer. Né? Por isso que sempre está o poder aliado, né, acompanhado de um dever. Então, questão 8, a afirmação é falsa. Questão 9. Vocês estão acompanhando a CPI aí das perguntas? É o exercício pleno do controle administrativo por parte do Legislativo sobre atos praticados pelo Poder Executivo. Né? Questão 9, a afirmação é a seguinte: o controle legislativo da administração é sempre um controle subsequente ou corretivo, mas restrito à conveniência e oportunidade dos atos do Poder Executivo, objeto desse controle de efeitos futuros. O controle legislativo é sempre um controle subsequente ao ato? Não, pelo contrário. O legislador, os membros do Poder Legislativo, né, o controle exercido pelo Legislativo através de seus membros, normalmente ele é prévio, porque ele é o poder que aprova os planos plurianuais, as leis que autorizam a legalidade dos atos administrativos. Então, é um controle prévio. Professor, mas há um controle concomitante também. Também o Poder Legislativo exerce controle concomitante. E quando o Legislativo aprecia as contas públicas, né, no ano subsequente à apresentação das contas públicas, o Poder Legislativo exerce um controle pós também. Mas não está restrito à conveniência e oportunidade, está restrito à legalidade também. Também está restrito à legalidade. Embora seja um Poder Legislativo formado por políticos, né, o controle, ele é um controle político e é um controle financeiro. Expliquei isso para vocês. A questão financeira é uma questão que não leva em consideração a conveniência e oportunidade, sim a legalidade dos atos praticados. Certo? Então, essa afirmação posta na questão 9, ela é uma afirmação falsa. Falsa. Tá ok? Questão 10 e última. Uma barbada, essa prova aqui foi muito fácil. Eu vou ter que castigar vocês um pouco na última prova, que essa prova aqui foi muito barbada. Foi mais fácil que a turma da manhã. A turma da manhã não foram tão bem de nota como vocês aqui na turma da noite. Acho que eu fui meio bonzinho demais aqui na turma da noite. É que vocês, sexta-feira à noite, eu fico cansado, eu também estou cansado, e não quis judiar os meus amigos alunos aí. Questão 10 afirma o seguinte. Estou com o ar-condicionado ligado, por isso que eu estou com tosse. O poder de autotutela permite à administração pública rever os próprios atos ilegais, inoportunos e inconvenientes. Tá certo essa afirmação? Tá certo, né? O poder de autotutela é o poder do próprio poder, né, rever os seus atos, seja eles por ilegalidade, seja eles por oportunidade, inoportunidade ou inconveniência, né?
também questão de interesse público, etc. E tal. Então, questão 10, a afirmação ela é verdadeira. Questão 10, a afirmação é que a frase é verdadeira. Poder de autotutela administrativa. Normalmente, esse poder de autotutela administrativa, ele vem do próprio controle interno, né? Ou dos assessores jurídicos do gestor, né? Que alertam o gestor acerca de alguma ilegalidade, né? Então, isso é possível acontecer também. Então, esse poder de autotutela permite que o administrador reveja, em nome da administração pública, reveja os seus próprios atos. Então, chama-se isso poder de autotutela administrativa, ou o autocontrole da administração pública. Questão 10, então, a afirmativa verdadeira. Pergunto: alguma dúvida sobre esse conteúdo? Nós falamos de controle administrativo e lei de responsabilidade fiscal. Se vocês não tiverem dúvida, a gente encerra essa correção, né, que eu estou inclusive gravando, eu vou colocar disponível, vou deixar aqui na plataforma e vou colocar também no YouTube para que vocês possam assistir. A Leonor está desde as 6h30 aqui em sala de aula. Obrigado pela presença, Leonora, Sarita, Marcos, quem mais que está aqui com a gente? Aqui a Daniela, a Maria Clara, o Rodrigo, Chipitoski e a Sarita. Estamos aqui com 6 alunos, mas o professor são 7. Então, aos grandes, valorosos alunos que estão aqui, nosso muito obrigado por hoje. Eu não vou iniciar para não desemparelhar com a turma da segunda-feira. E aí nós vamos ver, pessoal, na semana depois do feriado, nós vamos ver, no dia 11, preste atenção, nós vamos ver os bens públicos em uma aula, dia 11, e na próxima aula, depois do dia 11, dia 18, deve ser, né? Vamos ver a intervenção do Estado na propriedade privada. Então, nós vamos trabalhar o bem público, os bens de propriedade do poder público e os bens depois de propriedade privada que são atingidos pelos interesses públicos, né? Então, a intervenção do poder público na propriedade privada. E é bastante legal, porque a gente vai ver desapropriação, servidão, tombamento, requisição administrativa, ocupação temporária de bens privados, etc, etc. Então, tudo isso eu não vou adiantar aqui, porque... Então, eu acho que em 2 aulas, em 3 aulas, a gente encerra, então, o conteúdo dessa disciplina e já podemos fazer a prova da M3. Tá legal? Vão lendo, eu já coloquei os slides à disposição de vocês aí no material. Vocês já podem ir lendo os slides, passando os slides, baixando, imprimindo, sei lá. Muito obrigado a todos, uma boa sexta-feira e voltamos a nos encontrar, então, dia 11 de junho. Tá ok? Um abraço a todos, boa sexta-feira a todos e encerro aqui a nossa gravação, que ficará disponível para todos os alunos que aqui não compareceram. Quem já assistiu, tá tudo certo, resolvida, a chamada foi coletiva. Muito obrigado a todos, um abraço.